Pessoal, eu sei que o cenário é muito bom, ganhamos a maioria das prefeituras, o PT foi quase que erradicado, aprovaram, a limitação dos poderes do STF lá na CCJ, mas saiu uma notícia na web e eu não vi o povo se mobilizar, falar sobre esse assunto, e é algo muito grave que eu preciso mostrar pra vocês. Olha só o que o Alexandre de Moraes falou, pessoal, ele simplesmente confessou de sua interferência nas eleições. Cadê o povo da direita? Cadê todo mundo se mobilizando contra isso? Olha só, Moraes admite que suspendeu o Twitter X em razão das eleições. Ele admitiu que ele interferiu diretamente nas eleições. Na decisão em que desbloqueou a rede social do Elon Musk, ministro do Supremo Tribunal Federal diz que disputas eleitorais em municípios o influenciaram a suspensão da rede. Esse cara já está tão assim certo de que o Rodrigo Pacheco está colado com ele, que ele fala sobre os seus crimes abertamente. Um juiz do Supremo Tribunal Federal dizendo que, por razões das eleições, foi algo que influenciou ele a suspender uma rede social, a censurar a praça pública onde debatemos sobre política, o principal aplicativo, o principal local onde o povo sabe do que está acontecendo no Brasil e toma suas decisões. Olha que vergonha. O desbloqueio da plataforma Twitter por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve como principal motivo as eleições municipais no último domingo. A admissão foi feita pelo próprio magistrado em despacho dessa terça-feira, dia 8, em que mandou liberar imediatamente o funcionamento da rede social do bilionário Elon Musk. Ele disse, tranquilo para o povo brasileiro. Olha só, pessoal, eu tô desbloqueando o Twitter aqui, tá? Já passou as eleições, ele não falou assim, tá? Lógico, mas o que fica a entender... Passou as eleições, agora eu vou desbloquear o Twitter aqui. Ah, não, é que eu tinha bloqueado porque o Twitter tava influenciando muito nas eleições. O povo comentando, o povo compartilhando informações sobre política estava influenciando nas decisões da pessoa. O compartilhamento de informação. Que vergonha, pessoal. É por isso que o Gustavo Gaia veio na web e soltou o nosso principal objetivo no Brasil hoje. Olha só. Será que dá pra agora a gente voltar a falar do que realmente importa? Eu entendo, vieram as eleições, a gente acabou focando nas nossas cidades, aqui mesmo na minha cidade está tendo segundo turno, nosso candidato está no segundo turno, mas será que a gente pode não perder o foco do que realmente importa no nosso país? Vamos voltar a falar do que realmente pode salvar esse Brasil? Recentemente, um vídeo dessa menina viralizou, e assim, é de partir o coração. Vocês devem ter assistido. Alexandre, tudo bem? Alexandre. Hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você... Esse vídeo... Cara, esse vídeo é de rasgar o coração. Eu fiz questão de enviar esse vídeo para todos os contatos de senadores que eu tenho aqui no meu celular. Todos. Por que eu estou gravando esse vídeo agora? Até antes das eleições, o que nós tínhamos, o que esse site aqui mostrava, era o posicionamento dos senadores. Não havia nenhum documento a ser assinado. Mostrava apenas o posicionamento, se eles seriam favoráveis ou contra. Só que agora as coisas mudaram. A gente deu um grande passo à frente. Os senadores, criaram e já entraram no sistema com esse pedido aqui, esse requerimento. Agora existe o documento para se assinar. Pela primeira vez tem o documento. Esse documento já tem 36 assinaturas, ou seja, exatamente o que tem aqui, os 36 senadores que são favoráveis acabaram de assinar esse requerimento de instauração do impeachment. O objetivo aqui é pedir para que o Rodrigo Pacheco leia o impeachment, porque de acordo com o regimento, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada em uma comissão especial eleita para opinar sobre o tema, sobre a mesma. Nós precisamos de 41 assinaturas para termos a maioria ali dentro. Porque a desculpa do Rodrigo Pacheco aqui, ele é democrático, ele segue a democracia, ele segue o que a maioria fala. Pois então, falta 5 assinaturas. Agora sim, é assinaturas.
Alguns senadores ficaram se esquivando ao longo dos últimos meses, falando que não tinha nada para assinar, que quando tivesse alguma coisa para assinar, aí sim ele se posicionaria. Pelo menos foi esse o discurso que o senador Irajá de Tocantins disse, né? Que não tem nada para assinar. Agora sim tem algo para se assinar. O requerimento está lá. Os senadores receberam os links, porque é pelo sistema, eles já receberam os links para poderem assinar. Nós precisamos de mais 5 assinaturas para termos a maioria do Senado. Só isso, esse deve ser o foco agora. Eu recebi um outro vídeo que é desse menino aqui. Cara, isso aqui tá acabando com a gente. Isso aqui é muita injustiça. Lorenzo, eu quero pedir aqui para os senadores, deputados, por favor, botem na anistia. O meu pai está longe de mim. Eu quero te pedir, senadores, por favor, votem na anistia para tirar as pessoas que estão longe das famílias. E eu estou longe do meu pai. Por favor, senadores. Até quando? Nós precisamos da anistia. Só que a gente precisa dar um sinal. A gente precisa dar um sinal para o povo brasileiro. Então eu vou chamar você que está aí me acompanhando. Manda esse vídeo para o seu senador. Manda mensagens nas redes sociais dele. Seja educado sempre. Não vá para agressão, não vá para xingamento. Seja educado e peça para que esses senadores aqui, ó, se você entrar no site, lembrando, o site é votossenadores.com. Vou colocar aqui para você ver. Ó. Aqui, ó, votossenadores.com. É só você entrar nesse site, votossenadores.com, e lá você vai poder dividir por estado, por região, para você ir nas redes sociais dos seus senadores. E aqui estão os senadores. Os senadores que ainda estão indefinidos, ou seja, aqueles que ainda não assinaram, mas não falaram publicamente que não vão assinar. Aqui são aqueles que já falaram publicamente que são a favor da ditadura, tá? Que querem mesmo ver famílias inocentes sendo destruídas, que querem censurar todo mundo. Esses daqui ainda não se posicionaram, ainda não falaram se são favoráveis ou contrários. Então nós temos André Amaral, Ângelo Coronel, Bené Camacho, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Dr. Irã, Eduardo Braga. Eu não vou ler todos não, mas você faz o print aí. Aí ó, o que acontece? Se você clicar aqui, ó, Eduardo Braga, se você clicar na rede social dele, você vai lá para a rede social do cidadão, como você está vendo aí, tá? Aí você pode deixar os seus comentários na rede. Vamos voltar a trabalhar. Eu digo uma coisa, nós conseguimos chegar ao impressionante, inédito número de 36 senadores, porque a pressão popular fez isso acontecer. Perdemos o foco durante o período das eleições, mas agora está na hora de voltar. Voltar com tudo, mas com força total mesmo. Não dá mais para ficar assistindo os vídeos dessas crianças que estão vendo suas famílias destruídas, pais presos por participar de uma manifestação que teve quem cometeu vandalismo que vá preso. Mas não dá mais para ficar aguentando isso. Isso é de partir o coração. É de partir o coração, pessoal. Então, uma pressão que a gente precisa fazer é que os senadores impeachment o Alexandre de Moraes. É o nosso foco, é o nosso objetivo final, pelo menos esse ano. Né? Aí, ano que vem a gente luta por outras coisas. Claro, a gente também precisa, né, aproveitar essa pressão para os senadores pautarem o impeachment, também colocar essa pressão para a anistia. Olha só essas crianças sofrendo, longe de suas famílias, do seu pai, de sua mãe, de suas avós, de seus tios. Muito triste o que está acontecendo, e é como o Gustavo Gaia que disse, a gente não está passando pano para quem quebrou não. Que pegue as imagens que falaram aí que deletaram, depois começou a aparecer imagem, depois sumiu de novo, a gente não sabe o que aconteceu. Pô, pega essa imagem e vê quem realmente quebrou e julga aqueles que quebraram. Aqueles que realmente depredaram todo o patrimônio público lá. Agora, pessoas inocentes, pessoas que nada fizeram, né, não cometeram nenhum crime, estarem presos na cadeia e outra, condenados a vários anos, a gente sabe, 17, 22 anos. Uma grande vergonha. Nós precisamos, é um dever do povo brasileiro. Agora eu tô falando eu e você, saindo do vídeo aqui, eu vou fazer o meu papel. Nós temos cada um que fazer o nosso papel. Nós temos que pressionar os senadores. E outra, a gente fala, o Gustavo Gaia ele falou, né? Chama com educação, conversa tranquilo, sim, conversa tranquilo, mas deixa bem claro. Olha só, senador, não vai passar dessa vez. Se o senhor não se posicionar a favor
do impeachment do Alexandre de Moraes e da anistia dos presos do 8 de janeiro, eu não voto mais no senhor. A minha família não vota mais no senhor. Faremos campanha contra o senhor. Temos que deixar claro que o povo brasileiro não aceita mais essa baderna, essa várzea que está acontecendo no Brasil. Então, que fique claro aqui. O nosso foco, o nosso objetivo agora é o impeachment de Alexandre de Moraes. Frear o STF. Tudo isso que eles vêm fazendo contra a direita. Porque não adianta falar que é contra o povo, que é contra a esquerda também. Não, é contra a direita. Estão avançando contra o povo conservador. O povo que nada faz de errado. O povo que só quer um país melhor. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema aí não são para pessoas assim. Não são para pessoas de bem. É para fortalecer aquele bandido, aquele vagabundo. Você sabe, uma verdadeira máfia que trabalha para a bandidagem. É isso que a gente vê hoje no Brasil. Até porque nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, você que entende um pouco mais além aí, né, de jurisprudência, de leis, sabe que cada decisão de um ministro abre ali precedentes infinitos para vários outros julgamentos. Um juizinho aí da sua cidade pode pegar a decisão do Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática e falar: não, mas olha, o ministro lá da Suprema Corte fez isso aqui, como é que eu não posso fazer? Então realmente a gente precisa frear o Supremo Tribunal Federal. É a nossa principal pauta hoje, pelo menos da direita, pessoal. E olha só, falando da direita, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo que eu achei polêmico por causa das eleições que aconteceu agora, né, para as prefeituras, e eu quero pedir a sua opinião. Eu vou rodar aqui o Flávio Bolsonaro falando o futuro da direita no Brasil, e eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo e também comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. No presidente Bolsonaro. Agora, voltando lá à sua pergunta original sobre, né, no caso do presidente Bolsonaro não poder concorrer, assim, eu tenho dificuldade de falar porque, de fato, a gente acredita que ele vai estar em posição de concorrer. Mas hoje são os nomes que são colocados aí, Guilherme, que a imprensa já cansou de bater, né, do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do Caiado, do Zema. A minha avaliação é que hoje, o retrato de hoje, na impossibilidade do presidente Bolsonaro concorrer, o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio. Né? Não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior, como sendo uma pessoa que eu acredito, né, que o nosso eleitor se identifica mais ali, como sabe que o Tarcísio é um candidato de direita, foi um baita ministro do presidente Bolsonaro, concorreu ao governo de São Paulo a pedido do presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista se elegendo governador de São Paulo, está fazendo um grande trabalho lá em São Paulo, em especial na segurança pública com o DERIT, né, que faz um trabalho brilhante. Então, assim, num retrato de hoje seria, sem dúvida alguma, o Tarcísio. Né, e aí você começa a ver como é que vai embaralhando o jogo por outros lugares do Brasil. Porque o Tarcísio sendo candidato, dependendo de como for construída essa candidatura, tem o PSD do Kassab, né, que tem a expectativa de fazer uma sucessão, nessa hipótese, fazer uma sucessão no governo de São Paulo. Não sei se o Kassab... Para o espectador que pode não estar entendendo. O que acontece? O PSD tem a vice do Tarcísio. O vice-governador Felício Laterça é do PSD. O chefe da Casa Civil do... Felício Laterça é o delegado, do ex-delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Felício... Armude, né? Armude? Acho que é um nome. O vice-governador Felício, que eu juro que eu aprenderei o sobrenome dele em breve, até porque se o Tarcísio for candidato a presidente, ele herda o governo de São Paulo e aí ele vai ser o governador num período de eleição. Com o nome principal do PSD, que é o chefe da Casa Civil da Secretaria de Governo do Tarcísio, que é o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab não é o melhor amigo de vocês, já teve, inclusive, atritos públicos com seu pai. Mais uma contextualização que é importante para você entender, que o PSD e o bolsonarismo em algumas praças vêm se estranhando. E parlamentares bolsonaristas vêm incentivando esse embate. Né? O Nicolas, por exemplo, como tem o Bruno Engler, apoiado por ele em Belo Horizonte, enfrentando o Fuad Noman, que é do PSD, ele incentiva esse embate. Em outras praças, isso também. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Né? Alexandre Ramage contra Eduardo Paes do PSD. Como é que fica esse xadrez? Vocês vão entregar, para lançar o Tarcísio candidato a presidente, vocês vão entregar o governo de São Paulo de presente para o PSD? Eu acredito que esse é um nó difícil de desatar.
Mas na hipótese do Tarcísio não tentar a reeleição e ser candidato a presidente com apoio do presidente do Bolsonaro, a gente vai ter que decidir como é que faz ali em São Paulo. Esse é um ponto. Mas eu acredito que o Kassab tem na pessoa, no CPF, ele com relação ao Tarcísio, nessa hipótese dele ser o candidato, e ele tem uma tendência natural de apoiá-lo, mesmo que não seja possível, né, que nós, né, em troca disso, entreguemos o governo, a candidatura, a sucessão do Tarcísio ao governo de São Paulo nas mãos do PSD. Acho um nó difícil de desatar. Isso traz outras consequências. Vamos supor na hipótese do PSD, né, conseguimos chegar numa equação, alinhamos isso de alguma outra forma sem botar o governo de São Paulo na mesa, o PSD caminha em apoio ao Tarcísio. Aí você olha para o Rio de Janeiro, tem o Eduardo Paes, que acaba de se eleger pelo PSD, prefeito do Rio de Janeiro, e que diz que não, mas eu acredito que ele pode acabar sendo um candidato a governador. E imagina o Tarcísio contra o Lula, né, como é que se posiciona, né, o Eduardo Paes, por exemplo, numa possibilidade de ser candidato ao governo. Ele vai dar o apoio ao Lula, como ele prometeu dar, ou ele vai caminhar com o seu partido apoiando o Tarcísio? Eu imagino que isso aconteça em várias outras cidades, em locais importantes por todo o país. Lembrando que o PSD tem ministérios no governo Lula, né? Quer dizer, ainda tem mais um complicador aí. O que acontece? Eu não gosto, Guilherme, de botar num pacotão partido o PSD. Tem gente no PSD que a gente fala bem, que são bons quadros, como o Ratinho Júnior, por exemplo, né, que faz um bom mandato no governo lá do Paraná, assim como o MDB. O MDB a gente apoiou aqui no Rio de Janeiro o Netinho Reis, que se elegeu prefeito de Duque de Caxias no primeiro turno. MDB. Em União Brasil, nós apoiamos aqui o concorrente do Vaguinho, né, o deputado Márcio Canela, se elegeu prefeito de Belford Roxo pelo União Brasil no primeiro turno. PP, nós apoiamos o Vladimir Garotinho, em Campos, também se elegeu no primeiro turno. Quer dizer, então não gosto de botar todo o partido, nós não apoiamos esse partido. A gente pode tratar dessa forma com os partidos do centro para lá. PT, PSOL, PCdoB, a extrema esquerda toda. Mas eu sou sempre a favor de sentar e conversar e tentar chegar numa equação, porque para a gente resgatar o governo federal, resgatar o nosso Brasil, é importante também essa conversa partidária. Né? E cada vez que a gente simplesmente rotula um partido como sendo aquele que nós não queremos, automaticamente a gente está jogando esse partido todo para o lado de lá, para apoiar o Lula. Então, assim, eu acho que não é inteligente. Então, eu sempre, para concluir, sem ferir os nossos princípios, sem perder a nossa essência, eu acho que é possível alguma flexibilização até o centro, para que a gente tenha uma força maior do nosso lado, ou pelo menos anular que essas forças vão para o lado do nosso inimigo. Então tá aí, pessoal, o que você acha? Você acha que realmente o Tarcísio é esse grande nome? Você acha que o Tarcísio tem mesmo a confiança do eleitorado brasileiro depois das eleições para as prefeituras que aconteceram aí? Porque vamos colocar no cenário em que a gente já viu o Tarcísio elogiando o Supremo Tribunal Federal, elogiando o trabalho do Alexandre de Moraes, coisa que não é da pauta da direita, porque hoje a direita quer o impeachment do Alexandre de Moraes, depois dele ter se posicionado para prefeitos por aí que não são de direita, que a gente sabe que é de centro, que a gente sabe que é de centro-esquerda, uma das vozes que mais atacou o Pablo Marçal, que foi uma pessoa que conquistou muito da confiança do povo da direita. Então, assim, é uma pessoa que parece estar pendendo um pouco para o centro, parece ter uma boa relação com o Kassab, sim, o Kassab, aquele que também elogiou o Lula, que também está com o Centrão. Eu vou mostrar o vídeo do Kassab, sim, vou mostrar o vídeo do Kassab porque é esse cara aqui que o Tarcísio defende. Então eu quero deixar bem mostrado para vocês, se vocês confiam nele, olha aí. Kassab, você acha que diante do governo Lula tem uma minoria no Congresso? Ele se aliou e conseguiu uma aliança política com o Supremo Tribunal Federal para governar? Olha, o que o Lula quis, ele aprovou no Congresso. Eu acho que ele tem uma relação com o Supremo e com o Judiciário, com o Ministério Público, institucional e melhor que o governo anterior, que era quase uma relação de guerra. Isso ajuda, lógico, ajuda. Mas, por outro lado, ele tem o Arthur Lira ajudou bastante o governo, projetos importantes foram aprovados, em especial nas questões econômicas, e não foi diferente no Senado. O Lula é sabido, ele soube conduzir as coisas, ele aprovou o que quis, não é? A economia, acho que é um pouco de
de sorte também. As circunstâncias são favoráveis. Hoje, nesse momento, a economia vai bem. A inflação está contida, os empregos aumentando, né? Os juros teve aquela queda, agora uma pequena oscilação para cima. O problema da economia é que os analistas que sabem fazer essa análise com profundidade no campo da economia são as suas perspectivas de futuro, que não são boas. Não é? As perspectivas em relação à inflação, em relação ao emprego, em relação a equilíbrio fiscal, elas são muito preocupantes. É essa a questão do Brasil hoje na economia. Então tá aí o Kassab, líder do partido PSD, um dos partidos que mais tem cadeiras ali, que tomam decisões. Podemos dizer que o Kassab é uma das cabeças que mandam no Brasil, porque ele é o líder de um dos partidos mais grandes do Brasil. Então, ele ajuda a tomar muitas decisões. E aqui ele está elogiando o Lulinha. Olha só, o Lula fez um bom trabalho. Ele conseguiu aprovar os seus projetos, deixou a deixa ali, né? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco ajudaram o Lula. E também, né, você sabe que eles são assim com o PSD, com o Kassab. E quem que o Tarcísio estava elogiando esses dias, estava tirando foto, estava fazendo campanha para Kassab. Estava junto com o Kassab, elegendo homens do Kassab, que hoje é um dos caras que ajudam, né, o governo Lula e que elogia o governo Lula. Desculpa. E aí? O Tarcísio é o grande nome para a direita no Brasil? Eu faço essa pergunta para vocês. Para mim, não. Sinto muito, desculpa aí para quem gosta do Tarcísio e alguns vão ficar aqui com raiva de mim. Mas eu, depois de tudo que aconteceu no Brasil e as coisas que eu estou vendo acontecer, para mim, o Tarcísio não é um bom nome para assumir essa liderança da direita. Primeiro que ninguém nunca vai assumir a liderança da direita, porque o líder sempre será Bolsonaro. O único homem que lutou lá dentro daquela Câmara durante muitos anos e por fim, depois conseguiu fazer uma revolução no Brasil e acordar o povo brasileiro para o que estava acontecendo no Brasil. Porque ninguém sabia que eles estavam todos ali fazendo um teatro e com a nossa cara, brincando com a nossa cara. E aí o Bolsonaro acordou o povo brasileiro. Então o Bolsonaro merece muito respeito. E o Tarcísio fez um ótimo trabalho com o Bolsonaro e vem fazendo um ótimo trabalho para o governo do São Paulo. Mas essa assanhada que ele dá com o centrão, com a esquerda, não é legal pra gente. Pessoas que a gente quer ver longe da política, o Tarcísio está abraçando. Então, meus amigos, pra mim, não é um bom nome. Se o Bolsonaro não conseguir ficar elegível, que seja Michele Bolsonaro, que seja o Eduardo Bolsonaro, então, sei lá, vamos buscar um nome pra direita. Porque o Tarcísio, ele realmente não está me descendo, pelo menos pra mim. Por isso que eu pedi também a sua opinião. Você acha que não, meu amigo? Você acha que eu não venho aqui e leio e vejo a opinião de todo mundo? Você sabe. A gente tá sempre aqui aprendendo juntos, analisando juntos, e a gente evoluiu muito esses últimos anos. Antes, o que o Bolsonaro falava era lei. Hoje a gente sabe analisar as circunstâncias, a gente sabe que às vezes ele tem que deixar um apoio ali, deixar outro apoio ali para outro candidato por causa de algum acordo, para se proteger, por causa de articulação. Hoje a gente sabe analisar muito mais a política e tomar as nossas decisões não porque alguém tá falando, e sim porque a gente entende de política. Então, por isso que eu sempre nos meus vídeos, pode achar em qualquer vídeo meu, sempre peço para comentar aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. É muito importante a sua participação para que a gente possa fazer esse debate político e aí sim ver o que é melhor para o nosso Brasil. Tá ok? Quero agradecer você, pedir para você de novo comentar aqui embaixo, se posicionar, também comentar aqui embaixo da onde você fala, qual é a sua cidade, é muito importante, tá? E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais patriotas, para que saibam o que verdadeiramente está acontecendo no Brasil, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.